E aí, beleza? Joinha, olha eu aqui de novo para falar uma coisa para você. Ontem eu tava falando, mas a gravação cortou ali, mas eu tenho outra coisa para falar hoje. Aqui, ó, Gênesis, capítulo 12, Deus falando com Abraão. Deus falando para Abraão sair da tua terra, sair da tua parentela e ir para a terra que eu te prometi. Junte-se com a tua esposa, né? Forme tua família e vai, né? Então, deixa eu te falar. Abraão ouviu a voz de Deus, conhecia a voz de Deus. Ah, Abraão conhecia a voz de Deus? Olha pra você ver. Abraão, ele sai da terra dele e vai para uma terra desconhecida. Abraão tinha 75 anos, aí Abraão saiu. E Deus fala para Abraão assim, ó, tu serás pai de uma grande nação. Tu abençoarás aqueles que te abençoar, e aqueles que te amaldiçoar será amaldiçoado. E Deus falou assim, ó, você vai ser pai de uma grande nação. Só que Abraão não podia ter filho, a Sara não podia ter filho. Então, já passou algum tempo. Aí Abraão está lá na tenda, dentro da tenda. Ele olha e vê três homens, está vindo na direção dele. Ele vê a imagem de três anjos com imagem de aparência de anjo. Aí Abraão corre na direção deles, Abraão vai na direção deles e prostra-se diante daqueles três anjos. E quando um dos anjos fala, ele ouve a voz e conhece a voz do anjo, que era Jesus, né? Aqui ainda não falava o nome de Jesus, mas ele conheceu a voz de Deus, do anjo que falava com ele. Então, você tem que falar de alguma coisa, você pode falar de alguma coisa que você conheça. Você vai falar de um produto, você vai falar de um carro, você vai falar de uma marca, você precisa conhecer. Você precisa ter experiência, você precisa saber como funciona. Então você precisa conhecer o Espírito Santo, você conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer a Deus. E como você vai conhecer Deus? Conhecer a palavra de Deus. Aqui, ó, você vai ler, vai aprender. Por quê? A palavra de Deus fala para você: conhecerei a verdade vos libertará. Todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de tua vida, esse será salvo e receberá salvação. Mas o problema não está em quem está falando, não. A questão é o seguinte, que a pessoa que está falando fala por fé, que Deus está usando ela para falar aquela mensagem. A pessoa que está falando fala num ato de fé, confiando e crendo que Deus vai falar e vai alcançar vidas. Agora, a questão está, quem está ouvindo a voz, a pregação, ela precisa ter fé e crer que é Deus que está falando. Agora, para ela crer, para ela ter fé, ela precisa conhecer, ela precisa saber quem é que está falando, da onde é que vem a voz. É a voz que está falando com você agora, você que está aí do outro lado, você está no hospital, você está na sua casa ouvindo, você está por motivos maiores, por forças maiores, você não está indo à igreja. Por alguma razão você não está indo à igreja. Então você já deixou de crer, você já deixou de ouvir, você deixou de ler a palavra de Deus. Quanto tempo faz que você não pega a palavra de Deus? Então, o defeito está na pessoa que está ouvindo a palavra de Deus, porque não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, não consegue entender a voz do Espírito Santo, não consegue discernir. Você precisa discernir. Você precisa de discernimento. Discernimento é quando o Espírito Santo vem te dar discernimento e te mostrar, te revelar. Então você precisa de uma revelação que vem de Deus, que vem do Espírito de Deus. Você precisa que a palavra de Deus, a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Que é, Jesus diz, eu irei para junto do Pai e derramarei sobre vocês o meu Espírito Santo. E aquilo que eu fiz, a obra que eu fiz, vocês vão fazer maiores. Maiores são as obras que você vai fazer, por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre você e o Espírito Santo é o selo da promessa que foi derramado sobre a tua vida. Deus derramou o selo da promessa sobre você. Deus colocou o selo da promessa sobre você. E você precisa ser movido pelo Espírito Santo, porque não é o homem que vai convencer você do pecado, e sim o Espírito Santo que revela e mostra o pecado para o homem.
E o pecado existiu por quê? Porque existe a lei, porque sem lei não existe pecado, entendeu? Você precisa da lei para fraudar a lei, aí sim você está cometendo o pecado. Se não tem a lei, não tem pecado. Então só existe coisa errada no momento que você cria alguma regra. Se você tem uma regra, se você tem uma lei, então você está fraudando, você está cometendo, você está bulindo com a lei. Então está errado. Então, para essa palavra chegar ao teu coração, você precisa que o Espírito Santo fale com você. Você precisa conhecer o Espírito Santo, você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer a voz de Deus. Então, Abraão estava lá e se prostrou, e quando o anjo falou, ele ouviu a voz e conheceu aquela voz. Ele conheceu, porque ele falava, ele tinha intimidade. Então, aqui a descendência de Abraão vem até chegar a Davi. Mais uma vez, ó, falando de Davi. Porque é promessa de Deus, promessa que Deus fez para Abraão. E grandes povos foi levantado. O povo de Israel faz parte da tribo, da raiz de Abraão, da linhagem de Abraão. Davi faz parte disso. Jesus faz parte da raiz de Davi. Jesus faz parte da família de Davi. Jesus faz parte da linhagem. Então Deus tem uma palavra para você, mas você precisa aprender a ouvir. Ouve. Você vai lá na igreja e você fica prestando atenção nas coisas que estão acontecendo do teu lado. Você vai para a igreja e você fica com o telefone. O telefone fica assim, ó. Aí você vai lá para a igreja, aí fica falando, você viu fulano? Você viu isso? Você não presta atenção no que o pastor está falando.